Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindos novamente a mais um encontro. Vamos bater um papo hoje sobre o capítulo 4 do livro A História dos Impostos e o Poder das Sociedades Anônimas. Esse é o capítulo, A História dos Impostos. Ele começa esse capítulo falando, que na história dos impostos, primeiro não havia impostos, E aí o governo o que fazia? Quando tinha guerra, ele ia na população e falava, olha, vocês precisam ajudar porque nós estamos aqui para proteger vocês. Nós temos nossos exércitos e aí a gente protege, a nossa área, nosso território, mas vocês precisam ajudar a gente a fortalecer, No começo a gente via muito em filme passa muito, Eles forneciam comida, tudo que eles produziam de comida eles forneciam, ferreiros forneciam mão de obra para produzir armas, armaduras e tal. E aí vinham os impostos, dá imposto porque a gente precisa de dinheiro para poder financiar a guerra. Beleza. Com o passar do tempo, esses impostos começaram a ficar mais frequentes até se criar os primeiros impostos de renda, Que, se eu não me engano, ele fala que é em torno no século XIX começou a criar imposto de renda. E começou a criar para as guerras napoleônicas na Inglaterra, depois os Estados Unidos começou também com imposto de renda. E aí chegou um ponto em que eles falaram, olha, o imposto de renda é bom. Claro, o governo pensou isso, O imposto de renda é bom, a gente arrecada dinheiro, a população contribui. E aí criou-se a ideia de que Robin Hood, Isso é segundo o Robert, O pai dele falava para ele, O pai rico. Que aí criou a ideia de Robin Hood. Vamos tirar dos ricos, vamos tirar o dinheiro dos ricos através de impostos e vamos passar para a classe pobre. Dessa forma a gente distribui renda, a gente ajuda o pobre. O rico tem a obrigação de pagar os impostos para poder ajudar os pobres, afinal, eles têm muito, nós não temos, então eles que paguem mais impostos que nós. E aí o Robert vem falando que, bom, os ricos são ricos, eles são inteligentes, eles chegaram lá. Então o que eles fazem? Eles procuram caminhos para fugir dos impostos e encontram. E aí o que acontecia? Sobrava o imposto para quem? Para a classe média e para os pobres. Então ele fala que hoje, no mundo inteiro, quem mais paga imposto é a classe média, aqueles profissionais que são muito bem pagos, É a classe média e os pobres que pagam impostos. Os ricos, eles dão um jeitinho de escapar, que é através da sociedade anônima. E aí vamos... Ele só apontou uma coisa que é importante, antes da gente chegar na sociedade anônima, que ele fala nesse processo da história. Ele conta brevemente, basicamente esses passos, Não tinha imposto, o governo institui um imposto para poder financiar a guerra. A partir daí o governo gosta do negócio e aí começa a instituir o imposto de renda, tentando punir os ricos, e aí os ricos fogem e no final das contas, hoje, quem paga os impostos? Classe média e os pobres. E aí ele fala um negócio interessante. O governo sentiu o gostinho do dinheiro. A partir daí, ele não queria mais largar. E aí, olha como funciona a estrutura, Ele comenta aqui, ele tem uma parte que ele fala da questão da gestão e tal, e como funciona, e literalmente é assim. As tributações, elas são divididas, São divididas. Então, tem tributação que vai para o caixa do município, tem tributação que vai para o caixa do estado e tem tributação que vai para o caixa do governo federal. Muito do governo federal também é distribuído entre municípios e estados. E cada membro desse aí recebe uma parcela, que é o orçamento. Ele tem o orçamento dele e ele fala, governo, meu orçamento é esse aí e tal, então preciso de mais dinheiro. E o governo fornece dinheiro. O que acontece é que se no governo você tem uma excelente gestão, você vai reduzir custo, certo? Uma excelente gestão, você reduz custo. Se você reduz custo porque você é muito eficiente, no próximo ano seu orçamento diminui. Você vai receber menos dinheiro do governo federal. Você não quer isso. Você não quer perder o dinheiro que está entrando. O governo não quer, Os governos em geral, o governo da própria prefeitura, subprefeitura, Partes interessadas, vamos chamar partes interessadas, quem são? Hospitais, escolas, a polícia, todo mundo que recebe, dinheiro dos governos para se manter ali, hospital, escola, polícia, bombeiro, posto de saúde, tá em hospitais aí e tal, eles também têm o orçamento deles. E eu vou contar porque eu já presenciei isso, eu já vi,
Eu conheço uma pessoa que trabalhava na escola pública, e, pô, na casa dela mesmo, eu juro pra vocês, cara, tinha tanta vassoura, era vassoura, pá, e tinha mais algumas coisas, né, que eu não lembro, mas muitas, assim. Eu falei, e aí, Marcelo, tá, vai vender? Não, peguei na escola lá. Eu falei, nossa, mas pra quê? Não vai estragar, você não vai usar tudo isso daí. Não, porque a escola não pode sobrar lá. Porque se sobrar, aí a prefeitura não manda mais. Né? Então o orçamento vai diminuir o orçamento deles lá e eles não querem. Então eles dão para mostrar que está gastando tudo que o governo está dando, porque aí o governo manda a mesma quantia no outro mês, no outro ano, alguma coisa assim. Então veja, se eu já tenho, vamos supor que eu sou o diretor de uma escola ou de um hospital, alguma coisa, eu tenho, sei lá, 100 mil reais por mês de orçamento, eu vou gastar esses 100 mil. Por quê? Se eu for eficaz, se eu for eficiente na minha gestão e eu conseguir conduzir a escola de uma forma saudável, gastando 80, no mês que vem só vai vir 80. E aí se eu for mais eficaz e no outro mês eu conseguir trabalhar com 70, meu orçamento cai para 70, só vai vir 70. E a galera não quer isso. Por quê? Eu não sei. Porque você vai desviar, você não vai desviar, o que acontece. Mas aí no governo, o que se preza? Né? Aí o Robert toca em 2 pontos. Esse é um, e o outro é que no governo, quanto maior a organização, maior é o reconhecimento do diretor da organização. Nossa, esse cara ele toma conta, olha de quanta gente. É uma organização robusta. Então ele ganha prestígio. O problema é que uma organização robusta, um monte de gente trabalhando lá, gera mais custos para o governo. E o governo tira dinheiro da onde? Dos nossos impostos. Então isso encarece o país. Agora, ele olha para o outro lado e fala, nós capitalistas somos o contrário. Quanto maior a nossa eficiência, quanto menos funcionário e maior a nossa produção, mais reconhecimento nós temos de quem? Do próprio mercado, que diz, olha, aquela empresa é eficiente, quero fechar negócio com eles. E dos acionistas. Esses caras são bons, vou colocar dinheiro naquela empresa ali. Então, é totalmente o contrário como se gere o governo e como se gere uma empresa. É totalmente o contrário. Ele traz isso e é muito importante, porque é aí que a gente consegue perceber que, cara, realmente o governo vai pegar dinheiro da onde ele puder tirar, enquanto da empresa não. Então, o que a gente pode fazer para fugir dos impostos? Né? Que aí é o ponto que ele toca. Os ricos dão um jeitinho de escapar. Como que eles fazem isso? Fazem através de sociedades anônimas. Né? Eles abrem essas empresas. Eu não vou falar sobre sociedade anônimas porque eu não conheço. Não adianta eu querer falar de uma coisa que eu não conheço, porque aí eu vou falar besteira e aí eu vou levar vocês a uma falsa informação, uma desinformação, né? Então, quem tiver interesse em buscar mais conhecimentos para saber sobre sociedade anônima, pode fazê-lo. Se eu não me engano, no Brasil, sociedade anônima são as SAs, é bem complexo de abrir uma sociedade anônima, se eu não me engano, vai uma grana. Eu não sei se tem sociedade anônima de capital aberto e fechado. Capital aberto são aquelas que têm ações na bolsa, capital fechado as que não têm, mas elas precisam ter uma robustez. Não dá para abrir uma empresa com capital de R$1.000 sendo sociedade anônima. Né? Então isso daí eu acho que é interessante vocês procurarem caso vocês queiram. Qual é a ideia, né, da empresa? A ideia é a seguinte, vamos lá. Eu acabei de olhar isso aqui e eu esqueci qual que é a tabela. Me dá só um segundinho. Pesquisei aqui, ó, alíquota de tabela de imposto de renda, Receita Federal. Vamos lá. Hoje, a base de cálculo do imposto de renda é assim. Para quem ganha até 2.259, não paga imposto de renda por mês, né? Aí, para quem ganha de 2.259 a 2.826, paga 7,5%, blá, 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 blá. Vocês precisam da tabela, tá? É só jogar alíquota de imposto de renda, tabela que aparece na internet. O ponto que eu quero chegar é, acima de R$ 4.664,68 por mês, a pessoa paga 27,5% de imposto de renda. Mais de 1/4 da renda vai para o governo. 1/4. Ou seja, olha só, 1/4, 25%. Você trabalha 12 meses, 3 meses, que é 1/4,
vai para o governo. E é mais de 300, porque não é 25%, é 27,5%. Ou seja, a cada 12 meses, a cada 3 meses que eu trabalho, um é do governo. Literalmente isso. Eu trabalho um só para pagar o governo. Um inteiro. 30 dias, 20 e poucos dias, né? Do seu trabalho é só para pagar o governo se você ganha mais de 4.664. Paga 27,5%. Tá, beleza. Claro, vamos colocar uma coisa importante aqui, né? Eu não sei. Deixa eu ver se fala aqui. Não fala. Eu não sei, literalmente, como funciona o imposto de renda na seguinte questão. Tá, acima de 4.664 eu pago 27,5. Mas eu vou pagar. Vamos supor que eu ganhe 5 mil. Eu já pago sobre os 5 mil? Ou eu pago sobre tudo que exceder 4.664? Isso eu não sei, tá? De verdade. Isso eu posso pesquisar, a gente pode ver isso mais pra frente. Mas se for sobre a renda total, então se eu ganhar 5 mil, 25% dá quanto? Divide por 2, 2.500. Divide 2.500 por 2, 1.225. Então vai dar 1.225. Você ganha 5 mil, 1.225 é do governo. Se for só o excedente, então se eu ganho 5 mil, eu vou pagar em cima de 336. Aí já é merreca, né? 336, divide por 2, 336, 150, 165, 165 por 2, 82 mil, mais ou menos. Vai pagar uns 82, 83 reais. Então eu não sei isso, né? Eu não sou especialista, não conheço. Mas enfim, o governo vai ficar com 27,5%. Então se você ganha 10, 20, 30, 40 mil, você vai dar 27,5% para o imposto de renda. Tá, legal, entendemos isso. O que o Robert está falando? Que os ricos, que são ricos, então esquece esses 4, 5 mil, são milhões. Os ricos, eles fazem o seguinte: eles abrem empresas, eles colocam as propriedades deles como propriedade das empresas, eles passam a controlar tudo e não ser dono de nada. Opa, como que é isso aí? Então vamos lá. Eu tenho uma casa, um carro, eu tenho uma casa na praia, eu tenho, sei lá, joias, eu tenho... O que mais? Que tem grandes valores aí. Sei lá, taco de golfe, né? Taco de golfe caro e tal. Eu tenho meus ativos, as minhas ações e tal. Tudo tá no nome da minha empresa. No meu nome, Roberto, pessoa física, não tem nada. Eu não tenho nada, praticamente não tenho renda. Então eu não pago imposto de renda. Não tenho renda. Mas como é que você vive? É aí que é a sacada. Como que funciona o imposto de renda de uma empresa? O imposto de renda de uma empresa, a renda de uma empresa não é o que ela vende. A renda tributável de uma empresa é o lucro. Então, se a empresa vendeu 100, ela não vai pagar imposto de renda sobre o 100. Ela vai pagar imposto de renda sobre o lucro. O que é o lucro? Ela vendeu 100 e gastou 80. Então, ela só tem 20 de lucro. Ela paga imposto de renda sobre os 20. O que os ricos fazem? Colocam todas as suas despesas na empresa. Então, a casa que ele tem não é a casa dele, é a sede da empresa. O carro não é dele, é o carro da empresa, para poder ir e voltar para a empresa, para os negócios, para fazer reuniões. O restaurante que ele vai com a família são reuniões de negócios da empresa. A viagem é um happy hour com clientes, patrocinado pela empresa. Tudo que é gasto, esse gasto fica para a empresa. Ou seja, a empresa começa a aumentar os gastos, aumentar os gastos, aumentar os gastos, aumentar os gastos, até o ponto em que o lucro fica pequeno para pagar os impostos de renda. E aí, de novo, eu não sou especialista, eu não conheço, eu não tenho propriedade para falar. Como que vai funcionar isso? Mas, se a empresa pega a grande parte do lucro para reinvestir, então ela compra mais ativos, ela compra uma casa, ela compra outras coisas, outros ativos, ela vai aumentando a coluna de ativos dela. Ela, usando esse lucro para fazer isso, isso entrou como despesa, investimento. Ou seja, diminuiu mais ainda o lucro. Então vamos lá. A empresa vendeu 100 mil. 50 mil foi despesa. Ah, beleza. 50 mil foi despesa. Sobrou 50 mil, eu vou ter que pagar imposto sobre 50 mil. Bicho, 50 mil, comprar um carro de 45.
eu vou colocar como investimento da empresa. Sobrou 5 mil. Aí 5 mil, paga imposto de renda sobre 5 mil. Ou seja, de 100 mil, ele gastou 50 para viver a vida dele, comprou um carro novo e ainda pagou pouco imposto de renda. Então, mais ou menos, essa é a sacada que ele fala. Que é possível você fugir do imposto de renda quando você ganha muito, se você tem uma empresa e essa empresa, você lança toda a sua vida lá dentro como despesa. Como funciona isso no Brasil? Cara, não sei. Eu sei que no Japão funciona. Dá pra fazer isso. Aqui a gente trabalha com empresas individuais. É igual o MEI no Brasil, né? E eu acredito que é o mesmo esquema. Você vai pagar o imposto sobre o lucro e aí você acaba atribuindo todas as suas despesas, coloca dentro da empresa e aí você paga só sobre o lucro. E você praticamente passa, você não é dono de nada. Você não tem nada. É isso que eles fazem. Claro que ele fala, faça tudo dentro da lei. Ou seja, você precisa conhecer como funciona essa estrutura, né, onde você mora. Então é isso que ele fala, como que os ricos fogem, né? E aí, ele fala uma coisa importante, que conhecimento, saber tudo isso, é poder. E com o dinheiro vem o poder, o que exige o conhecimento certo para mantê-lo e fazê-lo se multiplicar. Então olha só, o que ele está trazendo aqui para nós. Pô, legal, já sei de tudo isso, eu quero usufruir disso daí para poder ganhar mais dinheiro, né? Porque eu vou pagar menos de imposto de renda. Então, não é nem questão de ganhar mais dinheiro, perdão. Eu vou usar desse artifício para pagar menos impostos. Beleza. Mas aí ele fala, né, você vai ter mais poder, vai ter mais dinheiro. Para ter mais dinheiro, você precisa ter mais conhecimento. Para que você possa tomar conta desse dinheiro, conhecer todas essas brechas, para que você possa usufruir e ir cada vez aumentando sua coluna de ativos. Aumentando sua coluna de ativos. Até aí tudo bem. É muita coisa para saber. Porque você precisa conhecer de várias coisas. E não é conhecer o geral, é conhecer o específico. Detalhes, pequenos detalhes, que vão fazer a diferença na hora de você montar a empresa ou não montar, colocar o que pode ser despesa, o que não pode, para você conseguir, né, controlar esse fluxo de caixa da empresa para diminuir o imposto. Você precisa conhecer esse detalhe, precisa conhecer as brechas da lei, precisa conhecer contabilidade, mas no detalhe, a ponto de você conseguir, né, usufruir de benefícios. Só que aí, né, ele fala, olha só, ele vai falar na página seguinte, que é a página 128, ele fala assim, ó, você precisa conhecer as leis, a forma como o sistema funciona. Se for ignorante, é fácil ser intimidado pelo governo, claro. Se sabe o que está falando, tem uma chance de vencer. É por isso, essa é a parte que eu quero que vocês prestem atenção, é por isso que ele pagava tanto a advogados e contadores especializados em tributação. Era menos dispendioso pagar-lhes do que ao governo. Ou seja, ao invés de você pegar o dinheiro e pagar para o governo o imposto, você usa esse dinheiro para pagar bons advogados e bons contadores. No final das contas, na verdade, nós não precisamos conhecer a fundo cada detalhe específico para conseguir saber por onde a gente pode ir para fugir dos impostos. Nós pagamos pessoas para isso. Só que, claro, né, gente, a gente tem que estar num patamar já que tenha capital para pagar, né? Tem que ter dinheiro para pagar. Então, o pai rico era o rico, né? Então, pode chegar um momento em que você, na formação do seu patrimônio, na formação da sua coluna de ativos, você consiga ter um fluxo de caixa tão positivo que você fala, cara, agora é o seguinte, eu quero... Uma coisa que eu posso diminuir são os impostos. Como que eu posso fazer isso? Eu vou contratar um contador, quero conversar com ele, mostrar o que acontece na minha vida financeira, para que ele me ajude a melhorar essa condição dos impostos. O que eu posso fazer? Se eu posso abrir uma empresa, se eu posso lançar tudo lá, o que eu posso lançar, o que não posso. Se tem alguma brecha da lei que me ajuda. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele comenta aqui que tem a lei 1031. Eles brincam e falam que é a 1031. O que é a 1031? É uma lei na Receita Federal, um artigo da Receita Federal que fala o seguinte: se você vende um imóvel e num determinado período, por exemplo, 6 meses, você compra um outro imóvel de valor superior, você não precisa pagar imposto de renda sobre a venda desse imóvel. Olha que legal. Então, para pensar o seguinte: você vende um imóvel hoje, no Brasil, primeiro, um único imóvel, se eu não me engano, né? Um único imóvel até 400 mil reais você não paga imposto de renda, né? Mas acima disso você já paga. Mas vamos supor que seja o seu segundo imóvel, é um ramo de atividade que você trabalha. Então você tem a sua casa, que é o seu primeiro imóvel, e você tem um segundo imóvel, e ele custa lá 500 mil.
E aí você vende esse imóvel por 500 mil. Incide imposto de renda. Então vamos supor que o imposto de renda seja lá 20%, que seja. Eu não sei qual que é, perdão, não sou especialista em tributação, não sei qual que é, mas vamos lá, 20%. Então, só de vender o imóvel por 500 mil, você vai pagar 100 mil de imposto de renda e você tem um percentual do corretor que vendeu. 6,5%, 7%, né? Beleza. Agora, para pensar o seguinte, você vai comprar um outro imóvel que custa 800 mil. Você está saindo do 400 para ir para 800. Você precisa de 400 pau. Agora, se você usar essa brecha da lei, você sai, vende por 500 e já entra no outro de 800. Você gastou só 300. Olha que legal. Então, já economizou 100 pau. Você já deixou de pagar. Se você do 800 vende esse imóvel e entra no outro de 900, de 1 milhão, você também não paga imposto de renda. Agora, quando você vai pagar imposto de renda? Quando você vendeu o último e não comprou mais nenhum acima daquele valor. Então, essa brecha permite que você aumente a sua coluna de ativo. Porque aquele ativo, ele vale cada vez mais. Você está entrando, está aumentando, está aumentando. Você aumenta a coluna de ativos. Só que, em última instância, quando você vender o último imóvel lá e não comprar mais nada, aí sim você paga imposto de renda. Então, tem isso, né? Então, o ideal é que você fique só ali, ó, aumentando a sua coluna de ativos. Beleza? Então, ele fala dessa questão de conhecimento de leis, de brechas, para poder se beneficiar, né, e conseguir, através disso, pagar menos impostos e aumentar a sua coluna de ativos. Legal. Aí, bom, ele conta da história dele, eu contei um pedacinho, né? Em algum momento eu falei sobre quando ele trabalhava na Xerox. E aí ele fala de novo, né? Ele fala, olha, eu trabalhei na Marinha dos Estados Unidos e trabalhei na Xerox. E enquanto eu trabalhava na Xerox, eu comecei a comprar imóveis. E aí eu percebi que eu gostei do negócio. E aí eu me matava de trabalhar na Xerox. Eu sempre estava entre os 5 primeiros, e às vezes eu era o primeiro, que fala, né, o vendedor. Então ele se matava. O Havaí, ele morava, na história é passada no Havaí, né? E ele fala que no Havaí estavam começando os imóveis a crescer, então automaticamente tem muitas empresas que começam, a economia começa a girar, então ele conseguia vender muita máquina de Xerox. E aí ele se matava de trabalhar e ia comprar imóveis. Se matava de trabalhar e conseguia comprar imóveis. Ele ia, buscava, pechinchava, e é uma coisa legal que ele fala, né? Eu acho que isso hoje tem muitas pessoas que fazem isso e funciona. Acho que funciona mesmo. Você nunca sabe quem está vendendo imóvel, qual é a condição dela. Se você souber, melhor ainda, né? Mas se você não sabe, então a pessoa está pedindo 400 mil no imóvel, cara, eu dou 200. Ele fala literalmente isso. Ofereça 50% do valor. Você não sabe a condição da pessoa, você não sabe se a pessoa vai ter outra oferta ou não. Para a pessoa, às vezes, é até bom saber que alguém estava interessado, porque às vezes ninguém se interessa. A pessoa deixa ela vendendo durante 1 ano, 2 anos, ninguém se interessa. Então, se alguém der metade e a pessoa realmente, num determinado momento da vida, ela acontece alguma coisa e ela precisa vender urgentemente, puta, tem uma pessoa que me deu 200, eu vou aceitar aqueles 200. Então, sai dando lance. Ah, tem alguém vendendo um carro, o cara tá vendendo um carro ali por 35 mil. Bicho, eu te dou 17,5, você aceita? Não, você tá louco. Aí é legal, né? Porque ele conta uma história que ele fala que uma amiga dele estava procurando um apartamento e pediu a ajuda dele, né? E aí eles foram visitar vários apartamentos e tal. E aí eles gostaram de 2. E aí ela perguntou, Robert, o que você me orienta? Ele falou assim, ó, eu te oriento o seguinte, faça por escrito uma oferta de 50% do valor. Aí eles ficaram assim. Ela falou, meu, isso daí vai ser uma falta de educação. Vou menosprezar o vendedor. É muito chato fazer isso. Não tem como. E aí, ele descobriu depois que ela passou muito tempo pesquisando, muito tempo procurando. Nem o corretor, nem ela que quiseram fazer a oferta, né? E ele fala, infelizmente, tem pessoas que não conseguem. Porque vai achar que, nossa, é falta de educação. Como que eu posso dizer? Eu tô pensando em japonês, mas eu não consigo pensar em português. Como que fala a palavra? Você... não sei, desculpa. Mas tipo, a pessoa vai se sentir mal, né? Tipo, nossa, você vai se sentir mal de, tipo, tá meio que humilhando a pessoa. Mas não é. É negócios. Lembra. A gente tá aqui para aprender a ganhar dinheiro e melhorar a nossa vida financeira. Não podemos pensar como consumidor, não podemos pensar como um empregado, não podemos pensar como vendedor. A gente está comprando, nós somos o comprador.
nós somos o empregador, nós somos o investidor. O nosso foco é entender como ganha dinheiro. Então, ganhar dinheiro é comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. É assim que ganha dinheiro. Então, você precisa ofertar. Então, dá lá a oferta de 50%. Se a pessoa aceitar, se não aceitar, tudo bem, não tem problema nenhum. Se aceitar, venha para minha coluna de ativos. Você compra uma casa de 400 por 200, põe para vender por 300, 350, pronto. Você vai vender rápido e vai fazer dinheiro, ó, rápido. Essa é a ideia que ele tinha. E ele fazia isso. Enquanto ele estava trabalhando na Xerox, ele fazia muito isso. E aí ele abriu uma pequena imobiliária e aí começaram os negócios a dar cada vez mais certo. Ele falava que ele corria nas ruas e ele adorava olhar as casas e tal. Ele corria em lugar diferente, via as casas e toma ali oferta, toma ali oferta, toma ali oferta. E assim foi desenvolvendo. Aí ele fala que essa imobiliária deu o primeiro Porsche para ele. E aí quando ele chegou na Xerox para trabalhar, os caras, tá ganhando dinheiro, tá se achando, tá queimando seu dinheiro em carro. E não era. Quem deu foi a coluna de ativos dele. Ele não pagou um centavo pelo Porsche. Foi a imobiliária que comprou. A sociedade anônima, né? O Porsche era da empresa. Dele, claro, né? Então, ele conta essa história para ilustrar que não necessariamente a gente deve abandonar o nosso trabalho para poder tentar abrir negócio e ficar milionário. Pelo contrário, se esforce no trabalho, seja o melhor funcionário ali, ganhe mais dinheiro, ganhe promoções, ganhe muito, mas pega todo o seu excedente e vai para a coluna de ativos e dedique-se ao seu negócio. Lembra do capítulo anterior? Dedique-se ao seu negócio, faça ele crescer, porque é ele que vai garantir um fluxo de caixa positivo para que nós tenhamos uma vida tranquila mais para frente. Essa é a sacada. E aí no final, mais pro final, né? Ele deixa uma coisa que ele chama de QI financeiro. O que é QI financeiro, né? Ele fala que é conhecimentos em contabilidade, investimento, entendimento de mercado e sobre leis e poder contra processos judiciais. Então, as leis, ele fala, no caso, né, a 1031, que é conhecer as leis para saber se aproveitar dela. 1031, lembra? Que eu falei que é quando você compra um imóvel mais caro que o anterior, você não paga imposto de renda. E na questão de poderes contra processos judiciais, é a questão da sociedade anônima. Então, vamos supor, quando uma pessoa, eu ou você, quando nós vamos no banco pegar dinheiro emprestado, quem está pegando dinheiro emprestado é a pessoa física, é o CPF. Agora, se eu tenho uma empresa e eu vou no banco e pego dinheiro emprestado, o banco não vai buscar de mim o dinheiro, ele vai buscar da minha empresa. Ele não vai processar a mim, ele vai processar a minha empresa. Claro, eu sou sócio, meu nome está lá, eu tenho responsabilidade civil, eu tenho responsabilidade, né, administrativa sobre a empresa. Mas o processo é contra a empresa, não contra mim. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue pagar as dívidas, ela declara a falência da empresa. A empresa falhou, não pagou. E não tem o que fazer. Agora, claro, de novo, eu não sou nenhum especialista jurídico. Eu não sei até que ponto o banco, por exemplo, pode buscar o patrimônio da pessoa física por trás da pessoa jurídica, que é o sócio da empresa. Né? Eu acredito que tenha essa possibilidade. Não sei como funciona. No caso da sociedade anônima, é sociedade anônima. Então ele fala que a sociedade anônima não é uma empresa que tem sede, tem tudo, é só uma papelada que está na gaveta de um advogado. Não tem ninguém ali dentro. Ninguém sabe quem é, quem não é. É uma sociedade anônima, não tem dono. Então eu não sei como é que funciona, mas parece que a pessoa física ela fica isenta, né? Então é interessante. Bom, eu acho que para quem estiver num patamar, a coluna de ativo estiver tão grande que ele consiga usufruir desses benefícios, pô, é legal, né? Porque é uma forma de você se isolar ali de processos judiciais, caso haja, né? Se você estiver trabalhando ali dentro da lei tudo direitinho, não tem porquê, tá? No caso de SA, ele fala sobre um autor chamado, eu não sei se está certo ou não, chama Gerrit, G-A-R-R-E-T-T, Gerrit Sutton. Eu procurei esse cara na Amazon para ver se tinha algum livro em português. Ele só tem um livro chamado Como Comprar e Vender Empresas e Ganhar Muito Dinheiro. Esse é o único livro em português que eu achei, está no site da Amazon. Não sei se tem. Geralmente Magazine Luiza e Mercado Livre tem preços mais baratos que a Amazon. Às vezes eu encontro, eu compro lá, né, os livros. Eu compro lá os livros. Eu compro lá quando alguém pode trazer aqui para mim, pro Brasil. Do contrário, eu compro pelo Kindle Unlimited ou Kindle mesmo e leio. Aí tem outros livros desse mesmo autor que ele está falando que esse autor ele é muito legal na questão de SA. Ele explica bastante. Aqui inicie sua corporação
como os ricos montam sua corporação e todo mundo querendo trabalhar para eles, comprando e vendendo negócios. Ah, é o mesmo, né? Comprando e vendendo negócios é o em português, né? É que eu tô lendo em inglês o título. Ele tá lá, Buy and Selling Business. E aí possua a sua própria empresa, mas aqui é on your own corporation. Mas tá em inglês também, né, cara? Então a maioria tá em inglês. Só tem esse em português aí, como comprar e vender empresas e ganhar muito dinheiro. Então, caso vocês tenham curiosidade, né, queiram ler, o Robert indica aí para vocês entenderem como funciona essa questão da empresa, tá? E, bom, aí ele finaliza esse capítulo dizendo o seguinte, que eu acho que é legal a gente entender só essa sequência que a gente já conhece. Eu acredito, né? De tanto você ouvir sobre esse livro, esses bate-papos nossos aqui, acho que você já conhece. Eles falam, empresários de sociedade anônimas, primeiro, ganham. Segundo, gastam. Terceiro, pagam impostos. Trabalhadores de sociedade anônimas, os trabalhadores assalariados, primeiro, ganham. Segundo, pagam impostos. E o que sobra, gastam. Então, qual que é a sequência? Se você tem uma empresa, você ganha a receita da empresa, o dinheiro. Você gasta tudo que vai virar despesa. Então, você vive a sua vida gastando tudo em nome da empresa. Você gasta primeiro. E o lucro da empresa que vai ficar pequenininho, você paga imposto. Agora, nós trabalhadores, nós trabalhamos direto na fonte. A gente nem chega para nós dinheiro para depois a gente pagar o imposto. Direto na fonte, já o imposto de renda já é retirado. Então, a gente já tira o nosso dinheiro. E aí o que sobra, a gente gasta. Essa é a grande diferença entre você ter uma empresa por trás e você ser o funcionário trabalhador CLT ali que paga diretamente o imposto. Tá? É isso, galera. Esse capítulo 4, né, foi isso aí sobre a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é a parte mais instrutiva aí, ele está falando da questão a gente entender que o governo realmente, quanto maior a estrutura, melhor para o governo e infelizmente isso gera mais gasto. O ideal, qualquer economista vai falar isso, qualquer pessoa vai falar isso, que o ideal seria, né, que seja como uma empresa que tenha alto grau de produtividade, ou seja, poucos funcionários produzindo bastante. O ideal é que fosse isso, porque diminui despesa, diminui orçamento, não há necessidade de tanta receita. Se não há necessidade de tanta receita, pode diminuir os impostos. Diminuindo o imposto, as empresas têm mais dinheiro em caixa para investir e ampliar, nós temos mais dinheiro para consumir e aí tem muito mais chance da economia subir. Porque a empresa ganha mais, produz mais, contrata mais. Nós ganhamos mais, pagamos menos impostos, compramos mais. Compramos mais, a empresa produz mais. A empresa produzindo mais, ela vai aumentar o quadro de funcionários. Mais gente trabalhando, menos impostos para pagar, mais consumo. E isso faz o quê? Com que o volume de negócios, de compras e vendas e de produção seja tão grande que o próprio volume vai fazer com que aumente o imposto arrecadado pelo governo, porque a economia cresce automaticamente. Se um governo ele arrecada, por exemplo, 10% de 1.000, ele vai arrecadar 100 só. Só que se ele arrecada 10% de 10.000, ele vai arrecadar 1.000. Então, se a economia expande muito, mesmo com aquele percentual pequenininho, a arrecadação do governo também expande, porque a economia expandiu e ele pega um percentual daquilo. Então, mas infelizmente, a realidade nossa não é essa. Então, ele trouxe isso, eu achei bem legal a gente, né, falar um pouco sobre isso, para ter essa noção, né? E enquanto isso, do outro lado, as empresas faziam o contrário, né? As empresas sugam o máximo ali para diminuir o custo, para poder aumentar a lucratividade, tem um reconhecimento dos acionistas e do mercado em geral. E depois ele fala da questão da sociedade anônima, no caso de uma empresa que a gente possa transferir todas as nossas despesas para ela, para pagar menos impostos, porque aí o imposto é embutido é descontado, né? Só no lucro da empresa. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja algo instrutivo, um conhecimento que vocês, né, parem para refletir e consigam buscar oportunidades dentro disso, né? E que eu tenha, mais uma vez, contribuído de alguma forma para o seu conhecimento, para a sua prosperidade e para o nosso desenvolvimento, né, nessa comunidade, nesse grupo. E vamos seguir no caminho aí para a gente conseguir, né, não sei se no curto, no médio, no longo prazo, mas em algum momento da nossa vida, ter a nossa liberdade financeira. Vamos construir a nossa coluna de ativos. Combinado? É isso aí. Beijo no coração de vocês. Um grande abraço.
Até o próximo vídeo. Próximo nós vamos falar sobre o capítulo 5, Os ricos inventam dinheiro. Espero vocês lá. Um abraço. Tchau.